Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu sou o Eustáquio Andréa Patunas e este é o programa Vida Inteligente, o seu programa de todas as quintas-feiras, das 8 às 9 da noite, ao vivo, para todo o Brasil e para o mundo via internet, aqui para Florianópolis, pela sua TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Vocês têm percebido que durante esses 5 anos a gente sempre fala a mesma coisa, né? Nesse início do programa. Nós temos trazido uma série de programas, uma série de temas para o Vida Inteligente, cujo objetivo principal e de todo esse tempo é desmistificar, desmitificar e trazer um outro aspecto da verdade que jamais foi trazido a público. As pessoas, como nós sabemos, todas elas têm as suas dificuldades, todas elas têm as suas características, todas elas têm as suas particularidades. Apesar de pertencermos ao mesmo universo, ao mesmo globo, estarmos aqui, sermos uma grande família, nós somos indivíduos com cada um com as suas características. Cada um de nós tem, então, facilidade para algumas coisas, dificuldade para outras coisas, sem entrar em méritos espirituais ou outro tipo de méritos, né? Não vamos falar nem de karma, nem de coisa alguma nessa introdução que eu estou falando com vocês. Então, quando a gente aparentemente traz para vocês alguma coisa que aparente ser diferente do que a gente vem falando, não é. Não é o que a gente bem quer fazer. Às vezes, nós precisamos ter meios para romper esses bloqueios que as pessoas têm, essas predisposições que as pessoas têm, sabe-se lá por quê? Por questões de outras vidas, agora eu entro em questões de outras vidas, questões kármicas, a gente tem resistências a muitas coisas. Então, para que isso seja possível, nós temos que ter o elemento correto, a técnica correta, o trabalho correto para poder penetrar no ser dessas pessoas que vêm nos pedir ajuda, que vêm nos pedir socorro, digo nós, apresentadores de televisão, terapeutas, médicos, psicólogos, todas essas pessoas que trabalham pelo bem do próximo. Então, o que aparenta ser algo dificultoso não é. Todo mundo tem os seus caminhos. Vocês sabem que eu tenho o trabalho dos fractais. Eu já apresentei aqui para vocês algumas vezes e cada um reiterando que cada um daqueles fractais serve para algum tipo de coisas que as pessoas têm. Tem o fractal onde a religiosidade é o caminho para entrar no âmago das pessoas, então tem o fractal da Ave Maria, tem o fractal que já é da Índia, então para pegar todas essas fraquezas em termos, não é desse tipo, desse aspecto, é o ponto frágil da pessoa para entrar no coração dela e a partir daí poder começar uma grande mudança. Então hoje nós vamos tratar de um assunto diferente. Hoje nós vamos falar sobre xamanismo, jornada xamânica e mais algumas coisas que vocês tenho certeza que gostarão. E a nossa convidada é a Angélica Pio. Tudo bom, Angélica? Tudo bom. Comecei bonito ou não? Começou bonito. Falei bonito aqui. Falou bonito. Angélica Pio, você é terapeuta? Sim, eu sou terapeuta corporal, eu sou terapeuta xamânica. E você tem formação? Eu sou pedagoga. Pedagoga também. Também. Pois bem, vamos falar então, começar por essa palavra que as pessoas ainda têm um certo misticismo e não sabem o que é bem o xamanismo, porque as pessoas veem diversas áreas do xamanismo, diversas formas de manifestação do xamanismo. Uhum. Então, no seu ponto de vista, fale-nos sobre o xamanismo. Então tá. Bom, em primeiro lugar, Greg, se a gente for pesquisar e for ver assim, o que é o xamanismo, né? Então a gente vai ver assim, os historiadores, os antropólogos falando como o xamanismo como um conjunto de técnicas, né, de métodos arcaicos de cura. Né? Isso é a primeira descrição que a gente vê em qualquer lugar. E aí ainda contam, né, e a gente tem vários livros aí falando assim, olha, os povos primitivos para poderem sobreviver, enfrentarem as dificuldades que eles tinham, né, isso há dezenas de milhares de anos. Sim, né? muito tempo atrás. Eles, então, para poderem sobreviver mesmo, enfrentar problemas de saúde, eles desenvolveram técnicas, que a gente hoje chama de técnicas, né, métodos,
próprios deles. E hoje a gente sabe que essas técnicas elas foram as mesmas desenvolvidas na Sibéria, na Austrália, América do Norte, América do Sul, qualquer ponto do planeta. Então, eles fizeram uma caminhada, né, desenvolvendo capacidades mentais, vamos chamar assim, né, capacidades próprias naquela época, onde não tinha nenhuma tecnologia, né? Sem dúvida. Então, Era eles só fizeram, só a natureza, né? Então, eles fizeram uma caminhada muito semelhante. Então, essas técnicas, elas foram passadas, os mais velhos passavam para os mais moços, né? E isso foi se perpetuando. E chega até os nossos dias, né? Eu diria assim, eu vejo essas técnicas, elas não são o xamanismo. Essas técnicas, elas fazem parte do xamanismo. Opa, isso é importante esclarecer. E até eu gostaria, assim, de fazer um convite, assim, hoje no Vida Inteligente, né, para a gente vivenciar ou escutar hoje o que eu estou trazendo com os ouvidos do coração. Isso. Né? Poder Desarmados, ver, foi o que a gente disse. Ver, escutar e entender, né, assim, a vivência mesmo que eu estou trazendo, né, com a inteligência do coração, a partir do coração. Foi isso que eu quis dizer no começo do programa. E eu digo isso assim, começando por mim mesma, né, de falar com o coração e não tentar entrar em muitas teorias. Né? Claro. Isso é o que eu estou me propondo hoje. Porque, na verdade, eu vejo o xamanismo assim como... É uma caminhada, assim, e mais do que isso, assim, é uma maneira de ser e de estar no planeta Terra. Né? É uma maneira de ver e de viver enquanto a gente está encarnado neste planeta. Sim. Certo? Muito antes de se falar em física quântica, né, o xamanismo já dizia assim, que toda a vida é como uma grande teia. Uma grande teia de energia, toda interligada. Né? E muito antes também de se falar em ecologia, o xamanismo já falava assim, na irmandade de todas as coisas, né? E do respeito e pelo amor ao planeta como um ser vivo. Né? Então, essas são, digamos assim, os princípios assim, de uma vida xamânica, de uma caminhada xamânica. Né? O xamanismo acredita que tudo é vivo e tudo tem um espírito. Sim. As plantas têm um espírito, as pedras têm um espírito, né? O vento tem um espírito. São os reinos, né? Assim, e mais do que isso, né? Os ambientes, as casas têm um espírito, a doença tem um espírito. Tudo é vivo, né? Então, a caminhada, assim, hoje em dia, né, as pessoas fazendo cursos de formação em xamanismo, lendo muito, fazendo workshops, buscando, né? Assim, é um despertar para uma maneira, digamos assim, de caminhar sobre o planeta, que a gente fala que é um caminhar em beleza, em verdade, com integridade, e na medida, assim, da nossa, né, e que eu chamo assim, de uma maneira impecável. Sim. Né? É uma caminhada, é um esforço, né? Assim, aquela utopia que a gente vai buscando no dia a dia, né? Ok. Mas isso eu diria assim, seria... de uma forma geral. De uma forma geral. Eu né? percebi, eu andei pelo Peru por 3 vezes. E os peruanos têm uma característica muito, muito bacana lá, porque lá o xamã do Peru, ali nos Andes, eles chamam ele de Paco. Paco é o verdadeiro xamã. Uhum. Verdadeiro xamã, por que eu digo, você já vai esclarecer sobre isso também? Não é verdadeiro de falso, não. Verdadeiro é aquele xamã que é um autodidata, que veio de gerações para gerações, é aquele que anda com o pé na terra, é aquele que não fez xamanismo em curso universitário e nem em cursos de formação de xamã. É aquele que já é nato. Uhum. E eu achei muito bacana, fascinante, a junção do xamanismo, do xamã do Paco, que eu vi cerimônias com o Paco, junto com o cristianismo. Então é muito engraçado. Ele faz a reverência para a terra, para Pachamama, Sim. com as folhas de coca e Virgem Maria e Nossa Senhora e Jesus Cristo. Né? É tudo junto. Então existe uma associação muito bem feita e muito respeitosa entre a Pachamama, que é a Mãe Terra, né? Uhum. Eles não fazem absolutamente nada sem reverenciar a Mãe Terra. Aqui o brasileiro, ele toma algo alcoólico, vamos dizer, ele dá um golinho para o santo, né? Que a gente diz aqui. Mas lá não. A tradição inca e todo aquele povo de lá, eles reverenciam tudo
qualquer coisa, o alimento, o café da manhã, o pão, qualquer coisa que eles vão comer, um pouquinho é para Pachamama. Para a terra, aquilo que dá vida, que nutre eles. Então, achei isso muito bacana. Sim. Esse, E as pessoas, aos poucos, que a gente vai assim, entrando nessa energia, é o agradecer a água que toma, agradecer o alimento que vai ingerir. sem né? dúvida. Quando a gente vai entrar numa mata, a gente pede licença, agradece. Para os elementais que estão ali. Exato. Para Quantos todos seres moram dentro daquela mata, Não né? tenha dúvida. Ele vai entrar no mar, agradece aos seres que moram no mar, né? Antes de entrar. Então, é uma postura, diria assim, de humildade e de irmandade mesmo. Não adianta com só a falar vida, e não né? praticar aquilo, não é isso? Exato, exato. Então, isso que é bacana. Mas tem uma diferença, assim, porque uma coisa grego é assim, estar numa vivência xamânica, vou chamar assim, né? É uma coisa. Agora, se dizer um xamã é outra. Nem todas as pessoas que caminham no xamanismo, né, elas são xamã. Um xamã, ele é um bruxo ou não? O termo não é adequado. Eu vou fazer assim, o xamanismo, ele vê o mundo assim, como dois mundos. Nós temos o nosso mundo concreto, plano físico, né, as coisas. E o outro mundo, que seria, a gente chama de mundo paralelo, mundo dos sonhos, realidade paralela. Então, o xamã, e é onde moram os espíritos. Tá? Nesse outro mundo, no mundo dos sonhos. Então, o xamã é aquele que ele faz essa viagem, ele faz a ligação entre o mundo concreto e o mundo dos sonhos. Ele conscientemente, na hora que quer, ele consegue viajar, ele faz a jornada xamânica e ele expande a consciência e viaja e interage dentro do mundo dos sonhos. Mundo dos sonhos, isso é interessante. Mundo dos sonhos, mundo paralelo. Isso é tudo criação humana, né? Ou não? Como Esses assim? mundos são nossas criações. Uma coisa é assim, ó, nós temos o nosso mundo aqui. No seu ponto de vista, como é que é isso? O nosso mundo concreto, material, no plano físico, e tipo assim, o que eles chamam de mundo dos sonhos. E eles colocam, inclusive os xamãs dizem que na verdade é o contrário, né? Que nós vivemos no mundo dos sonhos. Seria o certo, porque aqui eles chamam de Maia, né? Que nós vivemos no mundo da ilusão. E que o mundo, assim, o mundo de verdade seria lá, né? O outro lado. Claro que a gente não vai, por isso que eu disse, vamos ouvir com os ouvidos do coração, porque a gente poderia aqui fazer toda uma divagação. Uma divagação, o que isso, seria esse outro mundo, a gente podia falar em vários planos, né? Mas dentro do xamanismo é muito simples, o outro mundo e o mundo de cá, né? Então, ele vai e ele interage com os espíritos. É o que os índios fazem. Exato. Naquelas cerimônias, quando eles passam o cachimbo, quando eles invocam. Não necessariamente. Não? É bom esclarecer também. Não necessariamente. Eu posso fazer para não haver confusão. Eu posso fazer uma roda, roda xamânica, né? Onde a gente faz uma reunião. Sim. Onde a gente faz uma abertura das direções, das 4 direções. Por que isso aqui? O que seria reverenciar as 4 direções? Olha, seria uma abertura, digamos assim, os 4 elementos, e as 4 direções, né? Norte, sul, leste, oeste. Sim. É uma abertura dos portais, digamos assim, que a gente reconhece e se conecta com, digo assim, com o mundo espiritual, né? Tá. A direção de cima, né? O grande espírito, a direção da terra, Pachamama, Gaia, e a direção do coração. Sim. Aí numa roda dessas a gente canta, reza, quem gosta de fumar o cachimbo, fuma o cachimbo, né? Nem toda roda tem. Então, a gente canta, dança e conversa, né? Mas é um ato de reverenciar. É um momento de oração. De oração, de reverência, de confraternização. De confraternização, de troca, né? Muitas vezes se traz um assunto, né? Um tema. Algum assunto se apresenta para ser discutido, exato, perfeito. que flui, né? Então, um momento de aprofundamento, um momento de celebração. É bacana. Né? De celebração. Mas o xamã, tem algo mais, assim, o xamã, como tu disse, não se forma num workshop, num curso, né? O xamã, ele vai se formando durante toda a sua vida. Na sua vivência própria. Vivência do dia a dia. E todo mundo, e as pessoas sabem, né? Assim, a iniciação do xamã, ele acontece assim, no mundo paralelo, né?
é espiritual. E a sua, assim, as suas vivências do dia a dia, as suas experiências, e todo xamã passa por situações muito parecidas de quase morte, de perdas importantes, porque, e se conhece bem o termo, a morte do xamã, né? Ele passa por situações de morte que vai despertando o seu poder, a sua sabedoria interior, o seu conhecimento e a sua capacidade de lidar com os espíritos, de se comunicar e de dominar os espíritos. Tá. E ele não precisa ingerir absolutamente nada? Não precisa. Não, né? Tem tradições, né, que usam, né? Sabe, o Pavarotti, Santo Daime, várias, né? Mas não necessariamente, né? O mais comum hoje é a gente fazer essa viagem com o som do tambor. Tá, o tambor, sim. O tambor, né? Então, isso tem pesquisas que mostram que tem um... É um ritmo? O ritmo do tambor, sim. né? O ritmo é um som monótono de uma certa determinada frequência que vai alterando as ondas cerebrais. Então, passa de beta para alfa e depois para teta, né? E ondas teta é que a gente... Então, qualquer batida de tambor não é aleatória, não. Ela tem um significado. Sim. Quem está batendo o tambor, ele sabe o que ele está fazendo. Sabe o que está fazendo. Quando a gente vai fazer uma jornada, bate o tambor com uma frequência conhecida, que é para realmente provocar uma expansão de consciência. Perfeito. Sem ingerir absolutamente nada. Sem ingerir nada. Não, só o som do tambor e a intenção. A intenção, isso é importante, sim. Claro. Quando a gente vai fazer uma jornada xamânica, a gente coloca, a gente chama, claro, tem todo um conhecimento por trás, que a gente chama o nosso animal de poder, né? Isso, os nossos aliados, o mestre xamã. Então, a gente não está trabalhando sozinho, está trabalhando com o mundo espiritual. E coloca a intenção, né? Vai fazer jornada xamânica para quê? Isso aí, a gente não vai passear, não vai brincar, né? Então, assim, coloca a intenção e aí se entrega, digamos assim, viaja realmente no som do tambor. E aí a gente vai. E aí acontece, digamos assim, uma porção. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Conte então, que todo mundo quer saber, que você, claro, já fez muitas rodas xamânicas. Eu participei de uma agora recentemente em Porto Alegre, né? Foi muito agradável que nós fizemos aquela reunião. Tem nada de absurdo, extraordinário, é uma reunião que exatamente como ela falou, agradabilíssima, trocando ideias, o tamborzinho e todo aquele cerimonial, muito bacana mesmo. Não tem nada de surreal e nem de nada. Uma reunião fraterna e muito gostoso você se revigora. Conectar com a terra, Perfeito. Conectar com o céu, com as 4 direções, conectar com o coração, conectar exatamente. Com cada um que está ali naquela roda, né? Um encontro fraterno, essa é a melhor definição. Em consonância com onde nós estamos, o nosso mundo aqui, em respeito a ele. Então, se você tiver ressonante, reverberando com o seu meio ambiente, você está nele, você está bem, está tudo bem. Conte-nos uma experiência marcante nesse aspecto, né? Que você deve ter alguma que você possa compartilhar com o público. Eu gostaria de colocar antes, talvez um pouco, fique à vontade. Com relação à chamada, né? Que seria o resgate de alma, né? Sim. Até para poder contar depois alguma coisa sobre nós íamos entrar em seguida nisso. Você quer? Pode entrar, não tem problema. É que os exemplos que eu gostaria de trazer até seria bem com relação a isso, né? Com relação a essas... É claro que a gente não faz jornada xamânica só para resgate de alma, né? A gente faz para... Tá, já que você falou resgate de alma, nós estávamos falando de xamanismo, então agora, claro, que dentro do xamanismo tem esse trabalho que você desenvolveu, esse trabalho já existe, como é que é? Não, esse trabalho já existe desde sempre, né? Desde sempre, tá. O que vem a ser resgate de alma? Porque quando a gente fala resgate de alma, nossa, você pode ter inúmeras interpretações, né? Sim. Bom, primeiro para falar em resgate de alma, precisa ver antes assim, resgatar por quê? E resgatar o quê? E se supõe que houve uma perda para poder resgatar, né? Então, existe então o que se chama de perda de alma. Então, o xamanismo vê assim, que nós, durante a nossa existência, a gente tem muitos momentos traumáticos, momentos difíceis, com grandes desafios, né? Então, em momentos onde o sofrimento é muito grande, para a gente poder continuar a tocar a nossa vida, né? Um pedaço da nossa alma se desprende. Um pedaço da nossa energia, ela
sai com aquele sofrimento, para que a gente continue tocando a nossa vida, né? Então, a gente diz que houve uma ruptura, houve uma dissociação mesmo, né? A psicologia reconhece isso como uma dissociação da personalidade, né? Então, um pedaço sai. E no xamanismo, a gente diz que, então, esse pedaço de alma, com esse sofrimento, com essa dor, com essa lembrança, vai para o mundo paralelo, vai para o mundo dos sonhos, em algum lugar. Podíamos chamar isso de bloqueio ou não? Por exemplo, aconteceu uma coisa comigo e qualquer coisa que eu sinta igual, eu já tenho um bloqueio sobre aquilo. Poderíamos chamar isso de uma fragmentação de alma? Porque o nome é meio relativo, né? Que pode ser uma série de fatores, né? Sim. Mas seria mais para que se possa um bloqueio, ser entendido, sim, vamos dizer. E para a pessoa conseguir, tipo assim, continuar estudando, trabalhando, né? Tocando a sua vida, fazendo família, né? Como as pessoas continuam. Ela não conseguiria, digamos, carregar essa lembrança o tempo inteiro com ela. Então, claro, bloqueia, a gente pode falar assim. Você vê que apesar de todos os traumas, as pessoas seguem a vida, né? Exatamente, isso que eu queria... E o que o xamanismo diz? Sim, as pessoas sobrevivem, as pessoas seguem a sua vida. Só o que acontece? Elas continuam, digamos assim, parece que tem uma área da vida que não vai para frente, ou tem uma dificuldade, às vezes é uma doença crônica, depressão, e assim vai. Alguma dificuldade, parece que a pessoa não está inteira. Não consegue chegar ao final de alguma coisa, interrompe pelo caminho. Exato. Então, é como se estivesse faltando realmente um pedaço, né? Sim. Inclusive, diz que essa ânsia que as pessoas têm, digamos assim, de encontrar uma alma gêmea, de encontrar alguém, seria né, esses pedaços nossos que estão por aí. A gente vai perdendo. Às vezes é um pedaço grande, né, que é alguma coisa muito séria que aconteceu, ou são pequenos pedaços que vão se perdendo. Depende dentro dos seus valores, do que você quer. Ele pode ter um determinado tamanho, essas perdas podem ter... Exato. Aquilo que pode ser muito grande para uma pessoa, para outra pode não ser outra, perfeitamente. Tá. Ok. Então, o resgate de alma seria isso, o terapeuta xamânico, ou xamã, depois a gente pode fazer a diferença, né? Então, faz uma expansão de consciência durante um atendimento, viaja para o mundo paralelo para buscar esse pedaço de alma que está perdido em algum lugar, não se sabe onde. Então, lá a gente tem toda uma orientação, tipo assim, e busca, acha, né? E traz de volta para a pessoa esse pedaço. Tá. Eu costumo, antes de trazer de volta, tipo assim, eu passo num lugar onde, digamos assim, onde esse pedaço de alma é harmonizado, digamos assim, é energizado, onde faça uma transmutação dessa dor, porque a lembrança vai voltar junto, né? Mas que não venha com a carga, digamos assim, com que ela partiu. Tá. Certo? Eu estou entendendo. Tá, qualquer coisa? Sim, não, tá. Perfeito. Então, traz de volta e a maneira como a gente traz é soprando de volta para a pessoa, no corpo da pessoa. E a pessoa recebe isso. Tá? Agora, durante esse resgate, vamos ser assim, daqui a pouco você vai explicar mais sobre isso, você vai conversando, você vai interagindo com alguém ou não? Você vai interagindo com a pessoa que está lá? A pessoa está deitada no chão. Sim. Tá? Você faz o desdobramento de consciência. Eu primeiro faço, então... O que você tem que fazer? Faço o que eu tenho que fazer, né? Faço a abertura e toco o tambor, depois deixo o tambor do lado, coloco um CD com a música... Perfeito, com o relaxante, tambor, qualquer né? coisa. Não, com o tambor. Tambor mesmo, tá. Com o tambor. Deito do lado e aí eu expando a consciência. E aí eu, então, nessa expansão, eu entro, então, no mundo paralelo. Tá. Certo? E aí, tipo assim, eu interajo, sim, mas assim, eu tenho os meus guias, digamos assim, né, que viajam comigo. É importante isso aqui, deixa eu só fazer uma parte. O importante é que esta é a forma da Angélica. Ela está dizendo da forma que acontece com ela, da forma que ela explica, da sua forma. Isso, cada um pode entender da maneira que quiser. O importante é tentar captar, como ela disse, capta por aqui, sim, não por aqui. O trabalho, o que é, e o espírito da coisa, como é que é. Exato. Porque a gente trabalha dentro das técnicas do xamanismo, né? Dentro de um corpo de conhecimento, um corpo de técnicas, a gente tem, então, né, trabalha, viaja com o meu animal de poder, com os aliados, né? Da mesma forma
como se alguém vai num psicanalista, por exemplo, ele vai usar as técnicas dele. Exato, Junguiana, sei lá qual é a técnica disso, daquilo, que se ele vai no outro terapeuta, vai usar. O importante é tentar captar sim, o espírito da o coisa. espírito da coisa, justamente. Então, vamos lá. Ok, então existe toda uma interação, inclusive assim, se eu coloco, né, assim, a minha intenção de achar pedaços de alma dessa pessoa que está deitada do meu lado, assim, que essa pessoa esteja pronta neste momento para receber de volta. Isso é importante. Claro. Nesse momento da vida da pessoa, que energias ela está pronta para receber? Porque o receber digamos assim, ela tem que estar pronta para assimilar e para ancorar uma energia que está voltando para ela, com uma lembrança, com uma sabedoria, com uma vivência, né? Aí você não estaria se metendo, não sei se é o termo adequado, metendo, você não estaria se metendo em nada do caminho dessa pessoa? Não, por isso é importante a minha intenção quando eu coloco. Perfeito. Porque eu coloco assim, eu venho buscar as energias que estão prontas para voltar e que essa pessoa está pronta para voltar de acordo... Pode ser que tenha algumas que não... Pode ser que algumas não sejam Isso é bom deixar claro, perfeito. Sim. Tá. Então, porque eu não posso interferir, assim, na caminhada dessa pessoa, né? É por isso que eu perguntei. Então, aí entra toda uma relação, assim, um encontro com esse pedaço de alma, né? E mesmo uma conversa que acontece. Tá. Né? E aí agora eu vou dar exemplos que daí vai Os poder exemplos, explicar. perfeito. Né? Bom, primeiro, antes de você entrar, o importante é esclarecer. A pessoa, quando procura Angélica, por exemplo, ela já está anuindo, ela já está se permitindo, porque ela se permitiu deitar ali para se submeter a isso. Isso já é muito importante, porque ela está permitindo que você acesse, que você trabalhe. Isso é importante. Sim, porque sem isso não tem como fazer. Não tem, né? exatamente. Não, não tem. Tanto é que antes, sempre quando a pessoa chega, a primeira coisa que eu pergunto, por que está vindo? Ah, isso é importante, né? Por claro. quê? Qual é a motivação? Vai facilitar o teu próprio trabalho, né? Mais no sentido de que a pessoa se abra. Porque Claro. quando ela está colocando por que eu vim, né? Se desarma. Ela se desarma, ela se permite. Se permite. Ela se permite, isso é que é importante. Tá. Né? Nossa, tem tantos exemplos. Então vamos lá. Começar por um bem simples assim, mas eu fiz um resgate ainda no início do ano que foi muito interessante. Eu perguntei, por que tu está vindo, né? E essa pessoa colocou o seguinte, eu tô casada, né? Mas eu já tive um relacionamento e eu sinto que ainda tenho muito presente as lembranças, é como se eu não tivesse inteira relacionamento do anterior. relacionamento anterior. Perfeito. Né? E eu gostaria de ver isso, de repente, se eu estou com um pedaço de alma, porque isso também é possível, né? Além de perder um pedaço de alma num momento difícil, existem outras opções, né? Eu posso, de repente, fazer uma troca, um rompimento de relação muito fácil, acontecer isso. Quer dizer, a pessoa fica com um pedaço da minha alma e eu fico com um pedaço da alma dela. Então, ela tinha um certo conhecimento, ela me trouxe, né? Eu gostaria de ver isso. Ok. Então, eu fiz o resgate e eu cheguei, para ter uma ideia como é que as coisas acontecem. E assim, um parêntese, né? O que eu vejo, às vezes, é uma coisa, tipo assim, histórica, né? Eu vejo o que realmente aconteceu na vida da pessoa. Às vezes eu vejo no sentido, tipo assim, aparece como uma metáfora, símbolos. É muito fácil acontecer de eu interagir com mitos, né? Não importa, existe tem o seu simbolismo. Tem o seu simbolismo, né? Então, eu cheguei lá e entrei numa casa que eu encontrei um casal, né? E aí, como se os dois ainda morassem, eu sabia, né? A gente sabe que era o antigo relacionamento dessa pessoa. Tá. Aí eu conversei e disse, olha, tudo bem, vocês ainda estão ligados, só que assim, a fulana lá, assim, ela não está inteira e ela está precisando ficar, digo assim, inteira, completa, plena para tocar a sua vida, né? Digo assim, volta comigo, fiz um convite, né? Aí eu vi que ele resistiu um pouco e tal, e aí eles se convenceram, então, de cada um, né, voltar. Então, ele entregou, digamos assim, um pedaço de alma, assim, numa valise.
né? E ela pensou assim, como é que eu vou entregar esse pedaço de alma para ele, né? E ela disse, já sei, uma chave. Entregou a chave. Aí, continuou todo o trabalho, teve mais coisas, mas aí quando eu trouxe para ela, contei, depois que eu termino o trabalho, eu conto para a pessoa o que eu vi. E ela disse assim, mas como é que tu pode saber da chave? Eu disse, eu não sei de chave, isso foi o que eu vi lá. Eu disse, não, porque quando a gente separou, tinha uma chave que eu gostava muito, mas que era dele e tal, a gente se separou, ele deixou a chave comigo. E eu disse, era uma chave de um carro. Eu disse assim, sim, é a chave do carro que estava comigo. Quer dizer, eu não tinha como saber, né? Então, aquilo que eu vejo lá, eu não sei exatamente o que significa, mas eu relato exatamente o que eu vi, né? E o que eu vejo é que, de alguma maneira, bom, os resultados depois são sempre muito positivos, né? Mas, às vezes, acontece de aparecer como é que eu vou dizer? Alguma coisa que, como se fosse para mostrar como, olha, ou alguma coisa aconteceu lá em cima, né? Alguma coisa aconteceu. Tá. Outro fato interessante também, outra história. Nesse caso do relacionamento, e a parte de lá? Você conseguiu resolver ambos os lados, então? Sim. O outro não estava nem sabendo o que estava acontecendo? Isso é lindo. É isso porque, que eu queria. Porque assim, os dois fizeram, digo assim, uma troca. Ele, né, devolveu o pedaço de alma dela, ela que devolveu. Ele não está nem participando, ele não sabe o que está acontecendo. É isso que eu pergunto, exatamente. E o que acontece? E aí eu trouxe ela comigo e vi a imagem dele se afastando, como se fosse assim, ele voltando para ele, né? Então, e isso é lindo porque as pessoas, assim, quando eu resolvo uma coisa comigo, as pessoas que estão ligadas a esse fato, elas também são beneficiadas. Olha, isso é importante também. Então, houve uma libertação ali. E realmente você teve outro contato com essa sua paciente, vamos chamar assim, com essa pessoa? Você teve contato posterior? Sim. E realmente houve uma ruptura. Houve uma ruptura. Se resolveu a questão. Deixa eu contar um outro caso que eu acho muito interessante. Assim, a moça me procurou dizendo, Angélica, eu estou com depressão. Né? Então, ok, ela contou outras coisas também, eu fiz a jornada e eu, no mundo paralelo, entrei num lugar onde perguntei, o que é isso, né? E me disseram, essa é a caverna da depressão. A caverna da depressão. Tá. Ok, eu entrei, achei a moça lá, num canto, né? Realmente com um ar deprimido, né? Assim, conversei, tem todo um processo, que não vem ao caso agora, e trouxe esse pedaço, né? E contei para ela o que aconteceu. Bom, um mês depois ela marcou outro atendimento, ela disse, Angélica, eu vim aqui para te contar que o médico tirou todos os meus remédios e me deu alta. Ela estava com tratamento... Ela estava com tratamento para depressão. Com um neurologista, psiquiatra? Psiquiatra, tomando remédios para depressão. Sim. Né? E ela disse, eu vim te contar que depois daquele trabalho, o meu psiquiatra continuou me acompanhando e ele tirou porque ele disse que eu estou curada. Que bacana. Eu não tiraria jamais, não diria para ninguém jamais para de tomar o remédio. Não, né? Claro que não. Você está fazendo associação. Eu fiz apenas tipo assim... Quem deu alta foi o médico dela, não foi você que falou para ela parar de visitar o psiquiatra. Eu fiz o trabalho e ela me trouxe isso depois. Eu vim aqui, ela disse, eu quero mais, né? Quis fazer um outro trabalho de resgate de alma. Já que você está falando isso aqui, quando você está trabalhando com uma pessoa, você não encontra resistência, vamos chamar do outro lado, no mundo paralelo, como você chama, como você denomina isso que você acessa, você não encontra resistências lá, não? Sim. Hã? Sim. Então Sim. nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Mas eu sempre digo assim, só aparece para a gente os casos, assim, que a gente tem condições, né, de interagir isso, e a gente vai aprendendo muito durante essas viagens. Sim. Né, porque a gente vai interagindo com você sabe que você pode tipos mexer de ou que você não pode energia, mexer, isso se apresenta tudo? Exato. E assim, é como se tivesse, por isso que eu disse, a gente não viaja sozinho, ou a gente até pode dizer, bom, é eu mesmo, né, mas sabe onde pode interagir, onde pode ir, onde não pode, né? Então, várias vezes eu estou entrando num lugar, não, aqui tu não entra, né?
Então, não tem autorização. não tem autorização, então a gente tem autorização ou não, tem orientação de como agir, de como fazer as coisas. Perfeito. Né? Um outro exemplo, eu tenho feito muito resgate com perdas, assim, na hora do parto, durante a gestação, Tá, que tipo? na concepção. Tipo assim, O que é uma perda na hora do parto? Quais são os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, eles dizem que a maioria dos problemas que as pessoas mostram no futuro, vamos dizer, na sua vida adulta, tem origem vida pré-uterina, e hora do parto, rejeição, essas coisas todas. Então é importante você relatar algo a respeito disso. E eu tenho encontrado muito assim, eu acho que 2/3 das pessoas que eu atendo, que cada atendimento, eu diria assim, que uns 3, 4 resgates é feito, né? E sempre, quase sempre tem também alguma coisa relacionada com a gestação e o parto. Essa moça, eu enxergava ela com cordão umbilical, né? Enrolado no pescoço. As circulares que a gente chama. E aí eu comecei a interagir com aquela energia e eu sentia, digo assim, o movimento do bebê se enrolando e o porquê que estava acontecendo isso, né? Era assim, a ansiedade em função das coisas externas que aconteciam, né? Com a mãe, né? E aí, o que eu fiz? Tipo assim, né? Na viagem, desenrolei, tá. Posicionei para nascer, a criança nasceu. Então, tudo isso eu via, né? Quando a criança nasceu, eu vi que essa mãe não pegou a criança. Ela sabe? Não tocou. Eu senti ali, houve um sentimento de rejeição desse bebê, porque a mãe não acolheu. Bom, às vezes... Nem sempre eu falo de uma maneira bem clara, depende do assunto, eu sinto quando eu posso colocar as coisas, né? Com essa moça aí eu sabia que podia, eu coloquei, olha, eu vi isso, né? Ela disse, eu não tenho essa informação. Isso que eu ia te perguntar, isso aí. Eu não tenho essa informação. Sim. Ela disse, ok, eu disse, olha, pode ser no sentido figurado, né? Eu não sei, isso foi o que eu vi. Depois ela me ligou me avisando, me contando que foi sondar e que realmente tinha acontecido isso. E a mãe e o pai também, tipo assim, preferiram não contar, mas realmente, disse que tinha várias voltas enrolada. E a mãe disse que quando a criança nasceu, ela não conseguiu tocar, porque ela ficou tão assustada, que a criança estava roxa, né? Sim, aquele e problema que ela não de tocou. falta de oxigenação, sim. Então, foi exatamente o que aconteceu, foi o que eu vi, né? Nesse trabalho. Você não tem... Se eu vou me consultar ou se eu for fazer uma regressão de alma com você, nós não temos nenhuma conversa preliminar. Você não sabe quem eu sou e nem por que... Você sabe quem eu sou, claro, mas você não quer saber por que eu estou indo lá deitar com você ali. Não, assim... Para fazer essa jornada xamânica, vamos dizer. Às vezes, normalmente eu pergunto assim, primeiro, por que tu tá claro, topando, né, claro. fazer? Por que você quer? E depois quer? até pergunto assim... existe algum trauma, existe algum momento difícil, né? Alguma coisa que foi forte, né? Na tua caminhada, na tua vida até aqui? Porque isso, eu já vi assim, não preciso, né? Mas a pessoa trazer facilita para a pessoa, para ela se abrir. Tá. Né? Nesse sentido. Então, a pessoa às vezes traz uma que outra coisa... Que ela já especifica o que ela quer resolver. Mas não necessariamente, isso que é interessante. Não significa que na viagem, eu vou acessar exatamente essas coisas. Aquilo pode ser que ela tenha uma dor no pé, mas a origem da dor no pé é outra coisa que você vai descobrir lá na frente, vamos dizer. mais ou menos. Ou aquilo que ela me trouxe, talvez ela não esteja pronta ainda para receber aquela energia de volta. Mas pode ser que tenha uma outra coisa, né, digo assim, que seja importante para ela receber. Então, na verdade, eu não tenho como dizer assim, não, tu quer isso, eu vou lá buscar isso para ti. Eu coloco a intenção, estou fazendo a jornada para buscar, digo assim, aquilo que neste momento é importante que tu receba. Né? Qualquer pessoa pode se submeter a um resgate de alma? Sim. Um curioso seria conveniente ele... vou ver o trabalho da Angélica, eu vou ver o que é isso aí. Isso é conveniente alguém chegar e falar isso para você? Angélica, eu quero fazer um resgate de alma.
Olha, por curiosidade? Por curiosidade, porque é por isso que porque assim, se tu vem como um curioso, mas se tu tá muito protegido, né? Tipo assim, que viagem, né? O que essa mulher tá fazendo, né? Tipo, Isso. não acredito, né? Tô aqui para provar que isso não funciona. Então, aí não vai funcionar mesmo. Porque se tu não me dá autorização para entrar, digamos assim, na tua energia, eu não consigo entrar. Eu não vou te invadir, né? Então, tudo bem que tu venha como um Você já curioso. enfrentou coisas assim de alguém, por exemplo, que tenha tentado avaliar o seu poder de entrar na alma dessa pessoa? Eu Vamos chamar tive, assim, vai usar essa terminologia. eu tive uma pessoa que ela estava bem resistente, Isso, assim, né? resistência é a palavra certa. Resistente. Queria, mas ao mesmo tempo tinha uma certa dúvida, sabe? Aquela coisa assim da razão, tipo, isso é muito para mim, né? Sim. Então, eu fiz o trabalho, vi umas coisas bem interessantes, bem bonitas, mas eu senti como assim, tinha uma certa resistência realmente, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu depois. Mas tá, mas você conseguiu Mas acessar? consegui acessar. Conseguiu Agora, o quanto... acessar? Porque uma coisa é assim, uma coisa é o que eu acesso, o que eu trago, e eu te passo. Agora, o quanto tu tá aberto para acolher isso que eu te trago. E além de acolher, digamos assim, e permitir que isso fique. Porque é possível também, assim, que tu receba na hora, mas depois não aguenta aquilo. Então, é como se perdesse de novo. A questão das... Tá, você vê uma série de coisas, você citou alguns exemplos aqui, mas você tem resolvido, não sei se o termo adequado é esse, você tem solucionado casos que a maioria das pessoas tem? Você falou de depressão agora, que é uma coisa muito comum nas pessoas, né? Uhum. O doutor Paulo César Trevisol Bittencourt, um neurologista que nós já trouxemos aqui algumas vezes, ele disse que a depressão é se você trabalha onde você não gosta. Então você já vai começar a ficar depressivo. Se você acorda do lado de alguém que você não suporta, você vai ficar depressivo. Então tem uma série de fatores que levam a isso. As fobias também tem uma série de fatores que desencadeiam. E as pessoas muitas vezes não sabem de onde vêm as suas fobias. Você acessa as fobias também, vamos dizer? Pode ser acessado também. Você tem já experiências de ter acessado? A pessoa diz, eu tenho medo de altura, não posso andar de avião, não posso subir no 8º andar de um prédio. Você já teve casos similares de você verificar alguma coisa nesse sentido? Uma pessoa com medo de avião. Tá. E aí eu realmente, eu fiz a jornada e vi que ela tinha já passado por um susto, digamos assim, né? Numa viagem de avião. E nesse momento, Desencadeado isso. desencadeado, Aquela né? experiência foi tão forte. Foi forte, é como se tivesse perder um pedaço da alma ali. Eu trouxe de volta, né? E houve realmente Você é de uma Porto tranquilidade maior depois para viajar. A Angélica é de Porto Alegre, está vindo aqui para Florianópolis, você vai ficar aqui um determinado tempo, né? E você vai fazer uns trabalhos. Outro trabalho, ela já vai falar um pouquinho também, que eu não posso trazer você aqui sem você falar do outro trabalho da bioterapia facial. Só um pouquinho que você vai falar, né? Apesar de que hoje mas é uma outra, é um trabalho complementar, eu acho. Tá? Eu gostaria de colocar eu posso colocar mais um exemplo que está me vindo Claro, agora? claro. Que Se eu está acho vindo, ele está se apresentando, tá se manda ele. apresentando. Manda ele. Que é um caso também de depressão e que foi um caso que eu acho muito interessante, assim. Para relatar. É como eu digo assim, não importa, e nem eu me preocupo muito, Grego, em estar explicando, ouvindo assim, o que significa isso. Para mim né? não importa. Você não, tem razão. Sabe? Porque Naquele momento você não pode se ficar eu entrar, avaliando. ou mesmo depois, né? Digo assim, até é possível depois a gente entrar num trabalho mais analítico e tal, né? E tentar entender, talvez, o simbolismo daquilo. Mas não é isso que funciona. O que funciona é realmente essa questão da energia, que eu vou lá, né? E busco, né? Então, tem uma jovem que eu atendi, ela... uma depressão muito forte, muito mesmo, assim, de não encontrar mais sentido para a vida e de pensando realmente, ela me contou assim que ela ficava fantasiando qual seria a maneira mais fácil de passar por lá de lá. Fácil de passar por lá de lá, né? E aí eu fiz o resgate com ela e eu entrei no mundo paralelo e me levaram para um lugar onde eu perguntei, onde é que eu tô, né? Assim, essa é a terra dos mortos.
Entrei e eu tirei essa moça de dentro de um caixão. Deixa eu contar que essa moça estava sempre com problema de saúde. Sempre, constantemente. Qual é o simbolismo disso, Angélica? É isso que eu disse. Não, Tá. É, Você não entra no mérito da questão? Não entro no mérito da questão. Tá, entendi. Tá? Então, olha só, por isso que eu estou dizendo, não importa. E eu não me preocupo mesmo, Grego, assim, ó, com as coisas que eu vejo, de entender exatamente o que é. Tá? Então, eu interajo com aquilo que aparece. Tá? Entrei, tirei a moça do caixão e fui. Só me disse assim, ó, pegue, te manda, né? Vai embora. Cai fora. Ok, cai fora. Peguei, fui embora. Passei, como eu faço sempre, num lugar assim da natureza, né, para energizar aquele ser que estava ali, realmente sem energia, né? Então usei os 4 elementos, os 5 elementos, o sol, e tudo. Trouxe de volta. E disse, pô, vamos ver o que acontece, né? Um tempo depois, essa moça contou que ela teve um sonho, que ela estava muito doente e que ia morrer, né? E que no sonho ela teve a oportunidade, ou teve assim, a consciência de dizer, não, eu não vou morrer, né? Eu opto pela vida, eu quero ficar encarnada, eu vou viver bem, vou viver feliz e com saúde, né? E hoje essa moça está fazendo a faculdade, que era a faculdade dos sonhos dela, ela está namorando, amando, apaixonada, ela está assim, com a saúde dela, assim, nossa, 90% melhor. Então, houve uma transformação muito grande, né, na vida, e depressão, nem pensar. Mas você passou aquela cena para ela ou não? Que você tinha visto? Não, né? Não passei. Senão, aí você passei. acabava de matar a moça, né? Se você dissesse o que você viu ali. Não. Depois que eu percebi que estava tudo resolvido, aí depois eu contei. Ah, sim. Depois, tá. né? Quando eu percebi que ela realmente estava fora daquela energia, não tinha mais depressão, aí depois eu contei. Que bacana. E aí, quando eu falei que vinha, ela me lembrou, disse, conta, né? Ah, sim, que você falou que a gente podia contar essas experiências, né? E ela disse, mas conta, né? Fala, né? Então, lápis e papel na mão, quem quiser. A Angélica está aqui em Florianópolis, ela mora em Porto Alegre, tem vindo aqui com frequência em Florianópolis agora, e ela vai fazer esse tipo de atendimento. Você só vai fazer isso ou você vai fazer resgate de alma ou você vai trabalhar bioterapia facial também? Bioterapia facial também. Ambos os dois. Então, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre a bioterapia rapidamente, porque hoje o tema é o resgate de alma. A Angélica vai estar atendendo no Espaço Vital, que fica na Rua do Miro, 131, na Praia do Santinho. O telefone para contato é 3269, telefone que você pode telefonar e perguntar, 3269-3794. Quem é que vai atender esse telefone lá? Aline. Aline, falar com Aline, 3269-3794. A Angélica vai estar atendendo aqui neste local. Isso qualquer pessoa pode fazer. Tem contraindicação, vamos dizer? Não tem contraindicação nenhuma. Enquanto você está trabalhando, vamos dizer, enquanto você está, entre aspas, resgatando minha alma, eu estou lá deitado, não estou sabendo de nada, não estou percebendo nada, não estou sentindo absolutamente nada do que você está vendo do lado de lá. Não, nada. Perfeito. Se eu quiser dormir, eu posso dormir? Pode dormir. Não tem problema nenhum. Perfeito. Às vezes as pessoas contam, eu vi isso, vi aquilo, mas isso depende de cada um. Às vezes a pessoa realmente dorme e chega a roncar do meu lado. Tá. Não, é interessante. Eu, pelo menos, acho que é uma técnica diferente. Eu acho interessante, por isso que eu te trouxe. Tem que escutar isso tudo, assim, com os ouvidos do coração. Claro, porque isso foge dentro das nossas... Esta foi a razão da minha abertura e logo depois, corroborou com o que eu falei. Isso é bacana, porque tem determinadas coisas que a gente não pode ficar só com a razão, tentar ver de uma outra forma. Então, você tem que ver com outra forma de sentir, uma outra forma de observar a questão. Você fala rapidinho assim sobre... Você é muito conhecida, inclusive aqui em outros estados, pelo trabalho que você faz da bioterapia facial. Se vocês procurarem no Google Angélica Pio de piar mesmo, do Pio, você vai ver que você vai cair na bioterapia facial, que é uma técnica que ela pratica, que é fazer um trabalho do chakra cardíaco para cima. Vamos falar assim, chakra cardíaco? Nem sei se daqui do seio para cima. Como é que é isso? Como é que é esse trabalho, Angélica? E para que ele serve?
Nós vamos trabalhar tirando, digamos assim, todas as tensões, bloqueios, couraças que nós temos. Eu vou trabalhar diretamente cabeça, rosto, pescoço, né, cervical, até o peito. Sim. Tá? Então, abrindo, tocando, assim, explorando toda essa região para ver onde tem um bloqueio, onde tem uma energia presa, onde tem... Porque é onde a gente guarda, digamos assim... E você massageia mesmo, né? Uma massagem sim, é mesmo. massagem mesmo. São toques, sim. Toques. Então, a primeira parte do trabalho está abrindo, está desbloqueando, está abrindo esse espaço, tirando essas energias que estão presas. O que são essas energias que estão presas? Assim, todas as nossas... todas as vezes que a gente segurou uma ação, a gente segurou uma palavra, a nossa expressão, quando isso fica preso no corpo em algum lugar, né? Então, vai criando essas couraças, essas tensões que elas ficam crônicas ali. Sim. Então, é aí que a gente vou mexer diretamente. Depois disso, vem no nosso centro, né? Que é no chakra cardíaco, né? Que é onde assim, a gente acessa a essência, né, do ser. Tá. E daqui traz, então, a própria energia da pessoa para desbloquear, porque o que é que a gente não pode expressar? É a nossa energia, o nosso centro, a nossa verdade que vem daqui, certo? Então, vai ficando couraças, vai ficando tensões para que essa energia não consiga sair. Sim. Então, abrir, acessa aqui e aí ajuda, aí com a segunda parte do trabalho é com óleos, de acordo com a Ayurveda. Então, que vai ajudar a canalizar, a trazer essa energia do centro do peito, então, para... Isso é uma técnica ayurvédica ou não? Não, na verdade, eu fiz um casamento, da bioenergética com a ayurvédica. Perfeito. Tá? Então, eu trabalho a bioenergética de uma maneira diferente do que uma terapia bioenergética tradicional. Sim. Porque eu não vou no limite da dor, eu não faço com que a pessoa acesse a dor que está ali. Ah, tá. Eu trabalho sutil, eu apenas vou... tocando e abrindo e já traz, quer dizer, a pessoa não precisa lembrar de nada. É um trabalho agradável, o toque é agradável, não é toque dolorido, não é nada, absolutamente. A pessoa não sente dor. Perfeito. Né? Tá. Então traz, e aí... Bem-estar. Bem-estar. Tipo assim, e aí o que eu... Bom, estou trazendo a verdade da pessoa, estou trazendo a energia dela, né? Assim, quer dizer, eu estou trazendo, eu estou facilitando para que ela expanda a energia dela, para que venha, né? É uma facilitadora. E isso, tipo assim, além de... provocar também algumas mudanças de atitude, porque daí eu trago assim, aquilo que eu sou, aquilo que eu quero fazer e ser, eu estou trazendo, né, para se expressar. E ao mesmo tempo e isso eu fui descobrindo assim ao longo desses anos de prática, né? Claro. Que é o momento onde assim a mente apaga, a nossa mente macaco que não cala a boca, né, que não nos dá um sossego, né? Nesse momento realmente todas as pessoas falam a mesma coisa, assim, olha, Angélica, eu apaguei, né? E aí... Se ela se apagou, ela não tem mais bloqueio nenhum, né? Ela está permitindo que você trabalhe um relaxamento profundo e muitas vezes as pessoas têm muitos insights, intuições, né? Porque faz um trabalho, na verdade, a gente vai acessar diretamente a pineal. Bacana, olha só. Também é um trabalho que também você vai atender também bioterapia facial. Uhum. Pois bem, voltemos então. E tem o curso na outra semana. Tem isso, bem lembrado aqui. Você, além de você vir aqui fazer atendimento, você vai dar um curso aqui em Florianópolis. Sim. Que dia que vai ser? 16, 17 e 18. De 16 a 18 de abril. Isso. De que horas a que horas? De manhã até de tarde, até de noite? Não, na sexta nós começamos às 6 da tarde, vai até às 10h30, depois no sábado e domingo o dia inteiro. O dia inteiro, tá. Onde vai ser? Lá no Espaço Vital. No próprio Espaço Vital? 3269-3794 com a Aline. Também sobre esse curso. Esse curso vai ser de formação em bioterapia facial? Que curso que é esse? Exato, eu vou ensinar, eu vou ensinar a técnica e a gente vai trocar durante esses 3 dias. Aí eu não preciso ser médium, não preciso ser guru, não preciso ser sensitivo, não preciso ser nada para aprender a técnica de bioterapia facial. Não precisa ser massoterapeuta, não precisa ser... Né? Vem com a vontade de tocar no outro, né? E de aprender a técnica. E, assim, tem gente que faz... Até para trabalhar, tem muita gente trabalhando com a bioterapia facial em Floripa, por aí. Pode ser para fazer nos filhos, no marido, perfeito, né? Claro, não precisa claro. Não trabalhar. Nos amigos, nas pessoas que aplicar em si mesmo, né? Tá.
Então é aberto para quem quiser. Muito bom. E os benefícios disso, você acabou de dizer, né? Que a pessoa relaxa, a pessoa se permite, a pessoa tem insights. E tem outras coisas assim, ó. Eu tenho visto ajuda para questões de enxaqueca. Opa! Bruxismo, né? Questões todas. Já veio assim, ó, fonoaudiólogos fazer curso, já vieram dentistas fazer cursos, porque realmente fisioterapeutas. Olha que interessante. O que acontece, Grego? Tu vai trabalhar, assim, onde está preso, né? Eu vi assim, por exemplo... porque não é uma forma terapêutica cartesiana, assim, da escola médica, né? Já é uma outra, é um outro tipo de toque, não é isso? Sim, sim. Mas tu tirando atenção ali muitas coisas, porque por que a gente tem bruxismo, né? Sim. É aquela raiva que está contida ali, claro, né? E daí claro. tu não conseguiu expressar durante o dia, tu vai ranger os dentes durante a noite. Isso vai te trazer problemas na articulação, claro. Com o tempo vai te dar problema, sim. Então, quando tu vai direto lá e elimina essa raiva... Olha que interessante, é uma técnica nova. Você que já é terapeuta e quer aprender mais uma técnica para melhorar o seu espaço alternativo, vamos dizer, está aqui o curso com a Angélica Pio, Bioterapia Facial, dia 16, 17, 18? Exato. No Espaço Vital, na Praia do Santinho, 3269-3794, com a Aline. Viu como eu decorei o nome da Aline? Bom, o resgate, do resgate você só atende, você não ensina nada. Não, por enquanto não, mas estou sentindo que vai chegar um momento que a hora que for a hora para você passar. Mas aí eu acho que aí eu acho que a pessoa precisa, apesar de que todo mundo é capaz, né? Porque somos iguais. Sim. A gente só não conhece o nosso próprio potencial, de onde a gente pode chegar, né? Uhum. Mas eu acho que esse tipo de trabalho que você faz... Mas é um trabalho que tem muita gente fazendo, não é só eu, né, Grego? Sim, tá? Não, claro, tem muita gente fazendo. É um trabalho assim que... para mim, eu lembro assim que isso chegou espontaneamente, acho que eu comentei contigo isso, né? Eu estava fazendo um atendimento de reiki, quando eu senti que tinha uma energia presente, fui perguntar o que era e senti que era uma energia da própria pessoa que estava retornando. Sim. Né? Depois fui fazer um curso, né? Um workshop de final de semana. Se permitiu, né? Sim. Você se permitiu, foi atrás da busca do conhecimento. Mas já existe, né? Alguns cursos que ensinam. Então, é uma coisa assim que todo mundo tem essa capacidade de aprender a expandir a consciência, de interagir, digo assim, no mundo. Esse nome foi você que deu ou já existe esse nome? Resgate de alma? Não, isso já existe. Já existe? Já é um trabalho que já vem... Sim. Mas porque eu particularmente, claro que eu não sou obrigado a saber de tudo, mas por que eu não sabia que existia esse trabalho? Assim, não é uma coisa tão difundida? Não é muito Como difundida, não é. Acho que não é mesmo. Eu conheço algumas pessoas que fazem esse trabalho, né? Isso é um trabalho, podemos chamar ele de um trabalho xamânico. É um trabalho xamânico. Trabalho xamânico, tá. Então, nós temos... E aí, talvez valha a pena, assim, porque tem o terapeuta xamânico, e nem todo terapeuta xamânico ele é um xamã. Claro, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu posso aprender a técnica, e tem muitos psicólogos que trabalham assim, sim, né? Eu aprendo a técnica, eu expondo a consciência. Médicos trabalhando xamanismo. Né? Eu faço e eu trago aquele pedaço de alma, até porque assim, como é que eu vou lidar com um problema teu se esse problema teu está fora de ti? Então, né? Então, até como uma técnica para ajudar o trabalho, tipo assim, dentro de um consultório de psicologia, por exemplo. O que é a diferença? A diferença é o quanto eu consigo penetrar nesse mundo e os lugares onde eu consigo acessar e que tipo de trabalho eu consigo fazer. Que bacana. E como é que você consegue resgatar a sua alma ou não? Como é que é isso? A gente consegue, sim. Eu já fiz alguns resgates, sim. Já fiz alguns resgates. Já fez mesmo? Você consegue fiz. fazer? Mas quando eu diz que em casa de ferreiro espeta de pau, mas né? assim, tem limites do trabalho com a gente mesmo, né? Sim, então, claro, mas então eu peço para alguém fazer para mim. Já pedi para fazerem para mim. Porque depois você tem os seus próprios insights, pode ser fora disso também, né? No seu próprio dia a dia, dormindo também, né? Que a gente faz. Sim. Muito bem, você viu que nós começamos, o tempo voou, né? Voou, né? Voou, mas acho que nós falamos bastante aqui sobre o tema. Então, vou repetir aqui, a Angélica Pio está aqui, ela é terapeuta, ela vai dar um curso de bioterapia facial e está aqui para atender o que nós acabamos de dizer, essa técnica que chamam de resgate de alma. Ou seja, uma técnica que permite que você vá buscar fragmentos, vamos dizer assim, ocasionados. Vou explicar da minha forma. Tive um acidente,
tive uma perda, tive uma decepção, isso deixa uma marquinha no meu corpo que eu não consigo superar. E essa marquinha, esse tipo de coisa, a Angélica consegue, na maioria das vezes, acessar, se assim for permitido, e trazer de volta, transmutado, para que aquilo lá tenha uma nova vida, e ao invés de me esvaziar as energias, me tirar a energia de eu pensar aquilo negativamente, me fortificar e eu transmutar e eu entender aquele processo na minha vida. É isso? É isso. Pô, tá aí, pronto. Eu já sou, também vou começar a atender. Depois da Angélica for embora, eu também vou começar a atender aqui. Angélica, a sua mensagem final. Deixo para você o teu boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero que você tenha sucesso aqui na estada em Florianópolis e que você possa ajudar muitas pessoas que te procurarem. Que assim seja. Meu recado final, Grego, é assim. Essa vida, para valer a pena, a gente tem que viver por inteiro, né? A gente tem que ter coragem para viver por inteiro, sem deixar pedacinhos por aí, né? Então, assim, vamos ter coragem, né? Ou com essa técnica, ou com qualquer que seja, de buscar aquilo que é nosso e viver plenamente, ser inteiramente aquilo que a gente é. Maravilha isso, se permitir. Então, gente, 3269-3794 com a Aline. Fiquem bem e até sempre.